Bom dia, meu irmão. Passando aqui para deixar mais um devocional. Nós estamos na carta de Paulo aos Efésios. Estamos considerando o capítulo 1. Nessa manhã vamos ver o verso 19 deste capítulo. Estamos dentro daquela oração que Paulo está fazendo para os cristãos de Éfeso, pedindo algumas coisas a eles. Nós consideramos que Paulo pede para que eles tenham o seu coração iluminado, para que eles compreendam a esperança do seu chamamento, para que eles entendam a herança que Deus nos deu, né, e a seu povo santo. Agora Paulo ora, né, o verso 19 nos diz assim: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso, verso 20, que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Depois de pedir iluminação, depois de pedir que Deus iluminasse o interior dos irmãos de Éfeso, para que eles compreendessem a riqueza, a grandeza, né, a herança que eles têm em Cristo e a herança que é Cristo. Paulo disse: eu também oro para que vocês entendam, que está ligado à compreensão, a grandeza, olha que termo que ele usa, insuperável do poder de Deus. Obviamente, quando nós olhamos para o ser de Deus, para os atributos de Deus, nós percebemos a nossa finitude diante desse ser infinito, desse Deus grandioso que não pode ser quantificado, que não pode ser medido, mas é um ser que foge à nossa compreensão plena. Tudo aquilo que nós compreendemos, ou alcançamos, ou buscamos compreender, se dá pelo fato de Deus ter se revelado a si mesmo para nós. Nós só podemos compreender Deus à medida que Ele se revela a nós. Nós não temos a capacidade de compreendê-lo, né? Deus vai se revelando, e isso ocorre na pessoa de Cristo Jesus, e nós vamos então compreendendo, crescendo na compreensão desta graça, deste poder, deste Deus maravilhoso que é insuperável. É o que Paulo nos diz aqui, o seu insuperável, né? A grandeza do insuperável, insuperável do poder de Deus. Então, é importante frisarmos que o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus não tem uma parcela de poder, Deus não tem uma quantidade de poder, mas em suas mãos repousa todo o poder. Ele é o único que tem todo o poder, né? Não há ninguém mais poderoso que Deus. Não há ninguém que detenha mais poder que Deus. O poder está em suas mãos. Todo o poder está em suas mãos. Esse poder de Deus, ele age em seu povo santo. É manifestado em seu povo santo. Aqueles que creem. Aqueles que creem. Né? Como Paulo diz, os que cremos. Né? Para conosco, os que cremos. E Paulo faz uma menção desse poder, mostrando-nos o episódio da máxima revelação desse poder. Nós temos, às vezes, o costume de pensar que o ponto máximo onde Deus revelou o seu poder foram nos milagres, foram nas ações miraculosas, nos sinais que eram realizados durante o ministério de Cristo e dos apóstolos. Não, nós vemos aqui que Paulo diz a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos, é o mesmo poder, e ele coloca grandioso,
que ressuscitou Cristo dos mortos. Então observem que o momento ou o ápice desta revelação do poder de Deus se dá na ressurreição de Cristo. Não são nos milagres, não são nos sinais, por mais que eles sejam miraculosos, por mais que eles sejam grandes e fujam às vezes até mesmo à nossa compreensão, mas Paulo diz que esse poder grandioso de Deus, insuperável de Deus, foi nos revelado na ressurreição de Cristo Jesus. Então, este mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos age no povo santo de Deus, naqueles que creem genuinamente em Cristo Jesus. Mas esse poder não só ressuscitou a Cristo dos mortos, ele fez sentar-se no lugar de honra, ou seja, ele não só tirou Cristo da sepultura, ele também está nos falando da ascensão de Cristo. Ele o levou e o fez assentar à direita de Deus Todo-Poderoso, no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Observe que nós vemos uma obra completa. Nós não vemos uma obra fragmentada, nós vemos uma obra completa. Deus tirou Cristo da sepultura, lá da sepultura, da morte, e o levou aos lugares celestiais. Esse mesmo poder atua em nós, nos tirando do pecado, nos tirando do nosso estado de morto, como Paulo vai abordar no capítulo 2, e nos apresentando em glória diante de Deus. Por isso que a salvação, ela é uma obra de Deus, do começo ao fim. É Deus quem nos salva, é Deus quem nos chama, é Deus quem nos justifica e, por fim, é Deus quem nos glorifica. É Deus quem nos conduz, é Deus quem nos apresentará em glória diante dele. Como ele fará isso? Por causa do seu grande poder. Por causa do seu grande poder, por meio do seu grande poder, por meio da sua palavra, por meio do Evangelho, que é o poder de Deus, como Paulo afirma. Como Paulo afirma de não se envergonhar do Evangelho, por ser este o poder de Deus para a salvação. Nós devemos crer no Evangelho, devemos firmar o nosso coração na Escritura a cada dia, porque ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus. Nada mais no mundo, nada mais em lugar algum pode transformar a alma do ser humano a não ser o Evangelho. O Evangelho é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Ela é inerrante. Ela é infalível. Ela é poderosa. Ela é poderosa. E este poder não está simplesmente relacionado a coisas miraculosas, a curas, a milagres, não, mas a transformação do coração humano, a regeneração, né? Ao fato de Deus pegar pecadores mortos em seus pecados e delito e dar vida a eles por meio da pregação do Evangelho. Por isso a pregação, ela é tão central na vida do cristão, da igreja. Uma igreja pode ter falta de coisas, né? Pode ter falta de bons equipamentos, pode ter falta de um ambiente confortável, ela pode ter falta de cadeiras confortáveis, mas uma igreja não pode ter falta de pregação. Não pode ter falta de pregação. A pregação é central na vida de uma igreja. Nós podemos até não ter uma voz afinada para cantar, para louvar. Podemos até não ter instrumentos de última geração ou equipamentos de última geração. Mas nós não podemos, nós vivemos sem isso, mas nós não vivemos sem pregação.
A pregação ela é central. Precisamos entender isso. Por isso precisamos trazê-la cada vez mais para o centro do culto cristão. A pregação, e aqui eu faço um enfoque à pregação expositiva, ela nutre a igreja, ela traz força ao rebanho, ela glorifica a Deus e ela fortalece, nos concede poder para vivermos a vida cristã. Que Deus nos dê essa graça, que Deus nos leve a cada dia mais a confiarmos no Evangelho, cada dia mais a depositarmos nossa confiança na palavra, certos de que esse mesmo poder atua em nós. Que Deus abençoe o seu dia. Um forte abraço.